você pode estar destruindo seus rins, só por viver do jeito que vive hoje. Isso mesmo, aqueles hábitos que parecem inofensivos, como tomar pouco líquido, exagerar no sal, comer alimentos processados ou simplesmente ignorar a sede, estão sobrecarregando os órgãos mais silenciosos e vitais do seu corpo. E quando eles começam a falhar, o corpo todo grita. Mas existe um jeito natural, acessível e cientificamente comprovado de proteger seus rins todos os dias. E ele está na sua fruteira, ou pelo menos deveria estar. Hoje, você vai descobrir 3 frutas com poderes reais de limpeza renal, capazes de prevenir pedras nos rins, combater infecções urinárias, reduzir inflamações e auxiliar na desintoxicação do seu corpo, tudo com base em estudos sérios e com dicas práticas para usar no seu dia a dia. Fica comigo até o final, porque a terceira fruta é capaz de dissolver pedras renais antes mesmo delas se formarem. Pouca gente sabe disso, mas você vai saber. Você já parou para pensar no que seus rins estão passando agora? Eles trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, filtrando mais de 180 litros de sangue por dia. Eliminam toxinas, equilibram o pH do corpo, controlam a pressão arterial e ainda mantêm os níveis de minerais como sódio e potássio em ordem. Mas quase ninguém percebe quando os rins começam a falhar. Na maioria das vezes, os sintomas são tão sutis que passam despercebidos. Um cansaço estranho, uma leve pressão alta, inchaços que vêm e vão, até que um exame de rotina revela algo assustador: insuficiência renal. Mais de 850 milhões de pessoas no mundo vivem com doenças renais, muitas em estágio avançado. No Brasil, o número de pacientes em diálise cresce todo ano, e boa parte dessas doenças poderia ter sido evitada com hábitos simples. O problema é que a rotina moderna nos empurra para o lado oposto da saúde. Comida ultraprocessada, refrigerantes, álcool em excesso, poucas horas de sono e, claro, a água, que muita gente esquece de beber. É como se estivéssemos colocando areia dentro do motor de um carro e esperando que ele funcione bem por décadas. Mas, e se em vez disso, você pudesse incluir alimentos simples, naturais e potentes que atuam como faxineiros internos? Você vai conhecer a primeira fruta, pequena, vermelha, ácida e com um poder surpreendente contra infecções urinárias e pedras nos rins. Pequena, azedinha e muitas vezes esquecida, mas poderosa como um antibiótico natural, o cranberry. Durante muito tempo, essa fruta foi vista apenas como um ingrediente decorativo em festas de fim de ano. Mas a ciência resolveu olhar mais de perto, e o que descobriu surpreendeu até os especialistas. O cranberry é riquíssimo em proantocianidinas, compostos antioxidantes que impedem que bactérias se fixem nas paredes do trato urinário. Isso significa uma coisa: menos infecções. E não é só teoria. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que o consumo regular de cranberry pode reduzir em até 40% os episódios de infecção urinária recorrente em mulheres. Para quem já teve uma infecção urinária, sabe como isso muda tudo, mas o benefício vai além. O cranberry também contém ácido quínico, um composto que ajuda a evitar a formação de pedras nos rins, especialmente aquelas feitas de oxalato de cálcio, o tipo mais comum. E o melhor, ele faz tudo isso de forma natural, sem sobrecarregar o fígado ou o estômago, como acontece com alguns medicamentos. Agora imagine só, um simples copo de suco de cranberry ou uma colher de cranberry desidratado no seu iogurte matinal pode estar ajudando seus rins a trabalharem com mais leveza, mais eficiência e menos dor. Quer saber o que hidrata, limpa e protege os rins de uma forma ainda mais refrescante? A próxima fruta é praticamente água em forma de alimento e faz mais do que matar a sede. Imagine um alimento que é 90% água, mas que entrega muito mais do que hidratação. Estamos falando da melancia. Doce, refrescante e com um poder secreto. Ela atua como um verdadeiro purificador dos rins. Quando você consome melancia, não está apenas matando a sede. Você está ajudando seu corpo a eliminar toxinas de maneira mais eficiente. Isso acontece porque a fruta é naturalmente diurética, ou seja, ela aumenta o fluxo urinário sem causar sobrecarga renal. E tem mais. A melancia é rica em licopeno, um antioxidante que combate os radicais livres e reduz a inflamação nos tecidos renais.
Além disso, ela contém citrulina, um aminoácido que melhora a circulação sanguínea e ajuda a manter os rins bem oxigenados. Estudos como o publicado no Journal of Medicinal Food destacam que o consumo frequente de melancia pode contribuir para a prevenção de pedras nos rins, especialmente aquelas causadas por desidratação e excesso de sódio. Visualize seu corpo como um rio. Quando a água flui livremente, tudo permanece limpo e funcional. A melancia ajuda exatamente nisso, a manter esse rio interno em movimento constante. Quer uma ideia simples? Experimente preparar uma salada de melancia com folhas verdes e um toque de limão. Além de deliciosa, é uma explosão de benefícios renais. E falando em limão, você vai se surpreender com o que essa fruta ácida é capaz de fazer pelas pedras renais. O próximo capítulo traz uma revelação que muita gente ignora, até sentir a dor de uma pedra se formando. Pequeno, barato, fácil de encontrar, e um verdadeiro escudo contra pedras nos rins. O limão, além de ser fonte de vitamina C e antioxidantes, contém uma substância poderosa, o ácido cítrico. E é justamente esse ácido que faz dele um aliado estratégico para a saúde renal. Veja como funciona. O ácido cítrico aumenta os níveis de citrato na urina, uma substância que impede os cristais de cálcio de se unirem e formarem pedras. É como se ele lubrificasse os canais urinários, tornando o ambiente hostil à formação de cálculos. E tem evidência científica por trás. Uma pesquisa publicada na revista Urological Research confirmou que o consumo regular de suco de limão pode reduzir de forma significativa o risco de recorrência de pedras nos rins. É uma intervenção simples, natural e eficaz. Muita gente acha que limão ataca o estômago, mas isso é um mito. Quando consumido corretamente, diluído em água, por exemplo, o limão alcaliniza o corpo, ajuda na digestão e protege os rins. Quer uma dica prática? Comece o dia com um copo de água morna com limão. Simples, barato e altamente benéfico. Mas aqui vai o ponto-chave. Não adianta consumir essas frutas se o resto da rotina estiver sabotando seus rins. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que realmente impede a saúde renal de deslanchar e como virar esse jogo. Agora que você conhece 3 frutas capazes de proteger seus rins, surge a pergunta mais importante: o que está impedindo você de cuidar deles no dia a dia? A resposta é dura, mas comum: rotina. A gente se acostuma a viver no modo automático. Acorda correndo, toma um café qualquer, passa horas sentado, come o que dá tempo e esquece que, lá dentro, seus rins continuam trabalhando, mesmo quando você não está fazendo sua parte. E quando os sintomas aparecem, o prejuízo já está acumulado. Mas a boa notícia é que prevenir ainda é muito mais simples e barato do que tratar. Incluir cranberry, melancia e limão no dia a dia pode ser o começo de uma virada completa na sua saúde renal. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pequeno: um copo de água com limão ao acordar, um lanche com cranberry no meio da tarde, uma salada refrescante com melancia no almoço. Além disso, movimente-se, beba mais água, reduza o sal, escute seu corpo. Lembre-se, os rins não gritam, eles sussurram. E quem aprende a ouvir e identificar os sinais antes do colapso, vive melhor e por mais tempo. Agora você já sabe, cuidar dos rins não exige fórmulas mágicas nem remédios caros. Às vezes, tudo começa com escolhas simples, como colocar as frutas certas no prato. Cranberry combate infecções e ajuda a evitar pedras renais. Melancia hidrata, limpa e protege, com seu efeito diurético e antioxidante. Limão aumenta o citrato urinário e impede a formação de cálculos renais. Esses alimentos não são apenas saudáveis, são estratégias naturais de prevenção sustentadas por evidências científicas, e você pode começar hoje. Se algo aqui te despertou ou te fez repensar seus hábitos, comenta: meus rins agradecem aqui embaixo. Assim a gente entende que esse conteúdo fez sentido para você e continua trazendo mais dicas como essa. E se você conhece alguém que vive com infecção urinária recorrente ou já sofreu com pedras nos rins, compartilha esse vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir agora.